Bom dia, irmãos e irmãs, bem-vindos para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus, hoje dia 29 de abril, quarta-feira da terceira semana da Páscoa. E hoje a igreja celebra a festa, a memória de Santa Catarina de Sena, é uma santa importante da igreja, doutora, e diz aqui um pouco o resumo da vida dela. Catarina Benincasa entrou na Ordem Terceira de São Domingos aos 16 anos, e começou em sua casa uma vida austera, atestada ainda hoje por alguns dos seus escritos. Em torno dela, formou-se uma pequena família espiritual de amigos, lançou incessantes apelos de paz em tempos difíceis, chamou o Papa de Avignon para Roma, que voltasse a Roma. A igreja estava dividida, uma época muito difícil, muito complicada para a igreja, entre a divisão da igreja do Oriente e do Ocidente. Lançou as sementes da verdadeira reforma da igreja. Trabalhou sempre pela unidade e pela caridade. E Paulo VI, proclamou-a doutora, primeira mulher ao lado dos mestres da tradição. Por que eu quis fazer esse comentário? Hoje em dia, em toda esta mentalidade feminista, dentro da igreja, se o machismo é algo horrível, que a igreja também combate, condena, mas também o feminismo é algo horrível, como esta luta da igualdade entre homem e mulher, como se estivéssemos em disputa, em briga, em rivalidade. Não. O homem e a mulher, desde a criação, Deus pensa em que seja um complemento. Primeiro no matrimônio, mas mesmo naquelas vocações, a vida consagrada e tudo isto, não é que a mulher é alguém desvalorizado, não. Tem o seu papel. Que engraçado, quando o Papa São João Paulo II definiu que a ordenação ao ministério sacerdotal, diaconato, presbiterato e episcopado, é reservado aos homens. E qual o argumento que ele usou? Por que Jesus não chamou a sua mãe para ser apóstola, ou alguma das mulheres que o seguiam? Não. Escolheu alguns homens apóstolos. Não que a mulher não tenha um papel importante. Tanto é assim, que coragem. Paulo VI coloca Santa Catarina de Sena, uma mulher com fibra, com força, chamou o Papa um pouco fortemente à conversão, para ajudar a unidade da igreja, saísse de Avignon, na França, onde ele tinha se refugiado, e voltasse a Roma, firmar aí a unidade da igreja. Enfim, tem textos maravilhosos dessa santa, forte da igreja, e a fez doutora da igreja. No fundo, é uma leiga consagrada, entende? Não é um padre, porém que força, que mulher, doutora da igreja, como tantas outras doutoras, Teresinha, etc. Temos outras doutoras da igreja, para dizer que a mulher tem o seu papel. Não estamos em rivalidade, não estamos em disputa. Cuidado para que essa mentalidade, que não ajuda em nada na igreja, é contra o que a igreja, o espírito com o qual a igreja respira. Não é verdade. A igreja não discrimina, mas sabe que cada um tem o seu papel, o seu serviço, e Deus quis assim. E a igreja é um corpo, um ajuda o outro, e há uma comunhão maravilhosa na igreja. Meditando um pouquinho a liturgia de hoje, a primeira leitura, depois da morte de Estevão, se seguiu uma perseguição à igreja nascente. Que coisa! Parece que os primeiros apóstolos, os discípulos, estavam ainda confinados a acharem que Cristo, o Messias, veio só para o povo de Israel. Então eles só anunciavam nas sinagogas, para judeus. Alguns pagãos se converteram, mas tá bom. Era uma coisa ainda reservada dentro do judaísmo. Com esta perseguição, Deus se serve desta dispersão dos irmãos, diante dessa perseguição, para outros lugares no paganismo, e começa a expansão do anúncio do evangelho também ao mundo pagão, que trará coisas boas à igreja, uma maneira da igreja adquirir uma linguagem, uma maneira de anunciar a Cristo,
Já não aos judeus que têm a Torá, a liturgia, toda a tradição, mas agora como dialogar com o mundo pagão, com aqueles que nem têm ideia da história de salvação que Deus fez com o povo de Israel, como apresentar a Cristo, como levar o Evangelho, a Boa Nova, aos pagãos. Então, essa expansão da igreja forçará a igreja a ter uma maneira de dar catequese, a liturgia, tudo adequada para atingir o mundo pagão, para atingir aqueles que não são do povo judeu. E terá, claro, a dificuldade, à medida que você dialoga com o mundo pagão, filosófico, grego-romano, terá que usar um pouco a linguagem filosófica, e isto também vai causar algumas dificuldades para a igreja. Mas tudo é bom, não? Para que o anúncio do Evangelho chegue a tantas pessoas. Não? Por isso, Deus se serve até da perseguição, de algo que aparentemente é algo ruim, mas que, olha só, Deus se serviu disto para que a igreja crescesse e o anúncio do Evangelho se expandisse a todo mundo. No Evangelho, ainda Jesus, capítulo 6 de São João, ainda o discurso do pão da vida, ele agora começa a afirmar: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. É verdade. Em Cristo, nós encontramos o alimento que sacia toda a nossa ânsia de felicidade, de vida, de todas as nossas carências. É tudo aquilo que precisamos. Às vezes a gente coloca a nossa vontade, a nossa felicidade, a nossa autorrealização no trabalho, no dinheiro, nos afetos, no prestígio, no estudo, eu sei lá, na saúde, em tanta coisa. E olha, Cristo é este que eu alimento, este pão que me sacia. Não é que é ruim as outras coisas, mas eu não posso colocar nada nem ninguém no lugar deste único pão, que deve ser o único pão verdadeiro na nossa vida, que dá vida eterna. Porém, diz Cristo, há um mistério, que eu, porém, vos disse, vós me vistes, mas não acreditais. Nem todos acreditam, nem todos acolhem. Porque os que o Pai me confia virão a mim. É o Pai que move o nosso coração, nos faz atrair, escutar o anúncio de Cristo para ser de Cristo. E Cristo cuida, não, de todos aqueles que o Pai enviou para que ninguém se perca. Não, nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia, pois é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Por isso espero que o Senhor move o teu coração e o meu. Não é questão de argumento, não é questão de muito argumento filosófico, que de alguma maneira já vou falando um pouquinho. Eu dizia agora na primeira leitura, dessa expansão da igreja, tem um trecho dos Atos dos Apóstolos tão bonito, em que Paulo, em Atenas, tenta usar de toda essa argumentação racional para ver se alguém acolhe o Evangelho, não adiantou de nada. E ele aí percebeu, e por isso Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai dizer que não é questão de sabedoria, nem de sinais, nem de milagre. Aquilo que ele anuncia é a cruz de Cristo, que é um escândalo, que é algo que manifesta a fraqueza de Deus. Mas esta fraqueza de Deus é a força de Deus. Não é argumentação racional, não é uma boa, não são os milagres e as curas que atraem as pessoas até Cristo. Mas é o Espírito que move os corações, que atrai para acolher a Boa Nova, o anúncio de Cristo. Não é apenas uma obra humana, não é apenas uma capacidade da igreja de ter os meios, as técnicas e tudo isto. Nós aqui estamos usando uma mídia, não? Usando a internet, as mídias sociais e tudo, para tentar entrar em contato contigo esse tempo. Mas aquilo que suscita a fé é Deus que toca o teu coração e o meu, para que eu e você acolhamos a Boa Nova. E eu espero que a gente não endureça o coração, para que Deus sempre mova o nosso coração até Cristo, para acolhermos a Boa Nova, o anúncio do Evangelho. E por isso, ainda que tenha pregadores um pouquinho mais pobres, que anunciam com simplicidade, outro que coloca e sabe falar bem, e sabe argumentar bem, mas o importante é que a força do anúncio de Cristo, que vem da cruz, que vem do testemunho de cada um de nós,
isto sim mova o teu coração e o meu, para a gente acolher a Cristo e ter a Ele como o pão da vida. Eu espero que a igreja nunca perca esta força do testemunho, do anúncio do Evangelho, mas sabendo que a obra é de Deus, Ele que move corações, não sou eu. Eu só empresto o meu corpo, a minha voz, o meu tempo, para que Deus, através de mim, chegue ao coração do outro. Mas é Deus que move, é Deus que abre corações, é Deus que faz a obra. E espero que a gente simplesmente seja um pequeno instrumento na mão de Deus a serviço do Evangelho. Eu espero que sejamos essas boas testemunhas de Cristo, hoje, para o mundo de hoje. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu que se manifesta na vida de tantos santos, como hoje, através de Santa Catarina de Sena, que possamos ser estes que emprestamos a nossa voz, o nosso corpo, a nossa vida, para de verdade tocar corações, mover mentes, para que tu possas saciar a tantas pessoas que precisam deste alimento, que és tu, que é teu Filho, que é aquele que pode saciar de verdade toda a nossa ânsia de felicidade e de vida. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos e irmãs, para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.